Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez, Júnior falando. Muito obrigado por você estar aqui comigo, acompanhando esse vídeo. Mais uma videoaula sobre métodos de treinamento. Dei a entrada com a parte inicial, né? E iniciei com o método circuito. Espero que tenham gostado. E agora a gente vai falar do método de treino pirâmide, tá bom? Então vamos começar aqui, sem muitas delongas. Vou citar aqui algumas variações que existem dentro do próprio método pirâmide, algumas variações de pirâmide, tá? Então, trouxe aqui, o primeiro ele é caracterizado como uma pirâmide crescente, onde consiste em aumento de sobrecarga, incremento de sobrecarga, adição de sobrecarga e diminuição do número de movimentos, do número de repetições em cada série, em cada set, em cada round, em cada volta, como você preferir chamar, tá? Dentro das suas unidades de treinamento aí. A segunda é pirâmide truncada crescente. Ela é uma cópia da pirâmide crescente. Ela é exatamente uma cópia, só que ela consiste em não aumentar a sobrecarga numa condição máxima da sua capacidade física força, 100% da sua condição de capacidade física força, tá? E também diminuindo as repetições dos movimentos em cada set, tá bom? Então eu começo lá, em vez de eu começar com 100% de um RM, 100% da minha condição máxima, 100% da minha capacidade física força, eu começo ali com uns 90%. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, trouxe aqui um pouco para vocês terem uma ideia. A pirâmide crescente, eu vou aumentar aqui para ficar um pouco melhor a visualização. Não vou aumentar muito porque ela vai estourar e a gente não vai conseguir ver. Mas aqui tal, consiste em fazer uma progressão de séries ou de sets ou de voltas ou de rounds com uma evolução em relação à sobrecarga. Essa sobrecarga, esse percentual aqui, está ligado à quilagem em relação a uma repetição máxima. Então, o meu primeiro set, eu começo com 60% da minha condição máxima, de uma repetição máxima, para 15 movimentos. Aqui, ó, é o número de repetições. Ele colocou aqui por grupo muscular, mas na verdade dentro do exercício específico que eu estou aplicando esse método de treinamento. Ok? Correto? Então a primeira série, a primeira volta, o primeiro set, eu começo aqui um exemplo, tá pessoal? É um exemplo que a ilustração aqui traz pra gente. 15 movimentos com 60% da sobrecarga. No meu segundo set, eu faço um incremento de sobrecarga, eu tenho uma progressão de sobrecarga com 10 movimentos, agora não mais 15, com subtração de 5 repetições nessa segunda volta. No terceiro round, no terceiro set, eu vou para 80% da minha condição máxima, de uma repetição máxima com 8 movimentos. E assim sucessivamente. Aqui nessa ilustração, nesse exemplo, a gente tem 6 séries em um exercício, totalizando aqui no final, na sexta série, um movimento que está relacionado a uma repetição máxima com 100% da minha sobrecarga. Esse é um exemplo do método pirâmide crescente. O segundo método que eu falei para vocês consiste em não trabalhar, né,
com 100% da sua sobrecarga máxima, como a gente viu no primeiro método, no piramidal crescente. O pirâmide truncado crescente, ele inicia com 85% da sobrecarga. Então é um trabalho crescente, né? Crescente, a gente está falando. Então ele inicia aqui com 60% da sobrecarga de uma repetição máxima, com 15 repetições, é um volume maior de repetições. O segundo set aqui já é uma ilustração com 1, 2, 3, 4, 5 séries, tá? E aí na segunda série, na segunda volta, round ou sets, eu faço ali com 12 movimentos a 70%. Quando eu falo pirâmide crescente, truncada ou não, esse crescente está relacionado à sobrecarga, especificamente à sobrecarga. Por isso que aqui a sobrecarga ela tende a subir, ela começa com 65% da capacidade máxima de uma repetição máxima e vai a 85%, tá, pessoal? Então, 3 séries aqui, ó, a segunda, a terceira e a quarta série, o que ele faz? Ele utiliza a mesma quilagem em percentual, só que ele vai diminuindo o número de repetições, porque é essa a ideia. No pirâmide crescente, truncado ou não, eu aumento o incremento de sobrecarga e diminuo o número de repetições, ok? Depois a gente vai para a terceira variação, que é o pirâmide decrescente. Consiste em ir diminuindo a sobrecarga e aumentando o número de repetições, de movimentações entre os sets, tá bom? E a quarta variação, pirâmide truncada decrescente, consiste em não iniciar o processo, o exercício, com 100% de sobrecarga entre uma repetição máxima que você consegue em relação à sua condição física e capacidade física, força, tá? E também vai aumentando o número de movimentos. Por quê? Porque esse pirâmide crescente, diferente do pirâmide decrescente, ele só é diferente do... Deixa eu voltar. Esse método crescente, decrescente, este método, esses dois métodos, pirâmide decrescente, diferente dos métodos pirâmide crescente, o decrescente está relacionado à sobrecarga, diminuição de sobrecarga e aumento de movimento. Então, no pirâmide decrescente, o exemplo também tá bem facinho aqui. Esquece essa segunda parte, não precisa nem esquecer. Mas eu vou explicar o que acontece. Decrescente, eu começo com 100% da minha condição máxima de 1R, repetição máxima, 1RM em relação à quilagem, na minha primeira volta, no meu primeiro set. Então, como é 100% de sobrecarga, eu faço só um movimento. Aí é decrescente em relação à sobrecarga. Segunda volta, eu diminuo para 90% a sobrecarga. E aí já realizo 3 repetições. Terceira volta, eu vou para 85% da minha sobrecarga máxima. E aí realizo 5 repetições. Quarta volta, 80% de sobrecarga, 8 movimentos. Quinta volta, 70% de sobrecarga, 10 movimentos. E sexta volta, sexto set, ou série, ou round, como vocês
preferirem chamar, eu vou para 60% da minha sobrecarga máxima, de uma repetição máxima, e vou para 15 movimentos. Esse é o princípio da pirâmide decrescente, né? Por quê? Porque eu faço uma diminuição de sobrecarga. Esse decrescente é em relação à sobrecarga, diminuir a sobrecarga e elevar o número de repetições. Aqui tem a ver com a truncada, pirâmide truncada decrescente, né? Ou decrescente truncada, que ele está relacionado aqui, ó. Eu inicio não com 100% da minha sobrecarga máxima. A gente vai ver lá. Pirâmide truncada decrescente. Então eu inicio com, aqui a ilustração está mostrando para a gente, diferente da outra, mas o mesmo princípio, porque a ideia aqui não é vender figuras e nada decorado, não é trazer para vocês nada que vocês decorem, e sim que vocês entendam. Então o princípio inicial é o mesmo. Eu não inicio com 100%, como na ilustração passada começou com 90%. Aqui ele começa com 85%. E aí ele vai tendo uma diminuição de sobrecarga e um aumento em relação ao número de repetições em cada série, aqui também sendo ilustrado, exemplificado com 5 séries o exercício, ok? É muito simples. Então, pirâmide crescente em relação à sobrecarga, eu subo a sobrecarga e diminuo o número de movimentos. Piramidal decrescente, pirâmide decrescente, eu diminuo o incremento de sobrecarga, vou diminuindo gradativamente a sobrecarga em relação a cada série que eu vou executando, concluindo, e vou aumentando o número de repetições, tá? Pirâmide crescente, para alguns autores, ela não tem tanta eficiência para a condição de hipertrofia muscular, tá? Mas eu, particularmente, como personal trainer, professor e principalmente praticante de musculação, eu gosto muito, eu utilizo muito em meus treinamentos e em meus trabalhos com os meus alunos. Por quê? Porque são princípios de trabalho onde a gente tem diversos benefícios para evolução no trabalho de força e nos trabalhos de hipertrofia muscular. E a gente vai ver esses benefícios agora, tá? Então, subir aqui os benefícios do método de treinamento pirâmide, eles estão aí. Princípio, eu gosto de falar muito dos princípios, né? Dei essa nomenclatura para os trabalhos com segurança. Muita gente quer fazer o trabalho competindo sobrecarga ou competindo movimentos diferentes, reinventados, ou até mesmo reinventando métodos, criando seus métodos, que, como eu falei nos stories que eu fiz semana passada, não estão crivados em nenhum lugar, nenhuma revista de autoridade do rigor científico. Então não adianta a gente ficar indo contra o que já existe ali e que não é simples e muito bem feito. Sim, te norteia de uma forma muito positiva e principalmente benéfica para bons resultados, tá? Então, princípio básico de segurança 1 que eu coloquei aí é um método de treinamento pirâmide que ele consegue garantir um preparo
físico, metabólico, fisiológico, estrutural, 100%, tá? Como eu vou fazendo um incremento de sobrecarga, principalmente em pirâmide crescente, eu vou preparando, eu vou aquecendo, eu vou mudando aquela característica plástica de parte muscular, parte tendínea, parte ligamentar, quer dizer, vou dando informações através dessa preparação e dos aquecimentos que um trabalho de sobrecarga vai ser iniciado. Então isso é muito importante e vai sim de encontro com o princípio básico de segurança e de eficiência. O segundo princípio básico de segurança prepara para o aumento gradual de sobrecarga. Então, mesmo que alguns autores, Paulo Gentil, acho que em 2005, ele relata que pode ter um processo tanto na parte na pirâmide decrescente degenerativa em relação à parte de fibra muscular, não promovendo um processo hipertrófico, e piramidal crescente, não tendo tanto interesse no incremento de força como outros métodos. Ok, e eu também compartilho dessa mesma opinião, mas para o trabalho de preparação é um excelente método. Se é um método de treinamento que dentro dele tem um princípio que é o princípio de sobrecarga, que é o que eu estou colocando aqui, desempenho de capacidade física força para o trabalho, a condução, a manipulação de novas, às vezes inéditas sobrecargas. Isso é importante e valida de forma a garantir essa segurança e, sem sombra de dúvida, eficiência. Princípio da variabilidade, resposta fisiológica, o que a gente não vê, principalmente naquele momento, as fibras musculares. Tá? Por que princípio da variabilidade? Volta no vídeo anterior, na aula, na videoaula anterior que eu fiz para vocês. Porque envolve os componentes volume e intensidade, tá? Volume, aquele monte de coisa que está relacionado com esse método de trabalho aqui, que é ora eu aumento, ora eu diminuo o meu número de movimentos, de repetições, e também com o componente intensidade, se eu estou falando de incremento de sobrecarga. Lembrando que sobrecarga é uma variação do componente intensidade, tá bom? Então isso é muito legal, essa parte teórica, porque é nessa parte teórica que, quando eu tenho o ápice desse meu entendimento, eu consigo ir para a sala de musculação e pegar essa teoria e destrinchar na prática, pegar esse protocolo teórico, que é o que a gente está vendo aqui, e destrinchar no meu procedimento prático na sala de musculação. Isso só tem a trazer benefício a quem está tendo essa relação teoria e prática, tá? E princípio da reversibilidade, e aqui eu não falo agora da lei do desuso, mas sim do uso, tá? Em relação a respostas morfológicas eficazes para gerar a tal e tão sonhada hipertrofia muscular. Lembrando que hipertrofia muscular, gente, mesmo para atletas de outras modalidades ou atletas da vida que realizam outras modalidades, é muito importante, porque hipertrofia é uma condição que se aproxima da necessidade vital do indivíduo, tá? Onde eu vou ter mais condição de força para aguentar a minha estrutura em relação ao meu aparelho locomotor. Se eu tenho mais músculos, eu tenho as minhas estruturas tendíneas e ligamentares também mais preparadas, mais desenvolvidas não no sentido de hipertrofia também, mas desenvolvidas no sentido de garantir qualidade de vida para vocês, onde eu tenho menos dores, porque eu tenho mais
preparação e condição em relação à articulação, relação articulação e musculatura. Então isso faz sentido e tem tudo a ver, principalmente na necessidade vital que nós indivíduos temos, tá bom? Exemplos de modelos teóricos para execuções práticas, é o que eu estou falando agora. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês do método pirâmide crescente, que foi o primeiro método que a gente viu aqui. E aí eu trago aqui um lembrete para vocês lembrarem que crescente está relacionado ao aumento, ao incremento de sobrecarga no seu exercício de musculação, tá? Ou no seu exercício de treinamento funcional, ou no seu exercício do método CrossFit, ou no seu exercício do levantamento de peso, ou no seu exercício para preparação atlética, né, de atletismo, enfim. Dá para usar isso em várias modalidades de treinamento, tá bom? Treinamento de força, nossa, cai como uma luva, tá? É utilizado há muitas décadas e foi dele que nasceram várias metodologias de treinamento, tá bom? Trouxe um lembrete, então, aumento de sobrecarga, diminuição dos movimentos. O exercício que eu coloquei aqui em exemplo é o supino inclinado. Então a gente vai, né? Olha lá, bem exemplificado em relação às ilustrações que eu coloquei como hiperlink para vocês ali. Peraí que meu cursor sumiu, voltou. Primeiro set, eu começo lá, ó, 70%, e depois eu vou aumentando. Segundo set, 80%, terceiro set, 90%, e quarto set, 100% em relação à minha repetição máxima, tá? E aí também eu vou diminuindo o número de movimentos. Esse é o princípio básico do pirâmide crescente. Para quem esqueceu, vamos lá olhar de novo a ilustração. Vou aumentar aqui, lembrando para não estourar muito. Tá lá, ó, primeiro set, 60%, 15 movimentos. Segundo set, 70% da condição máxima com 10 movimentos. Terceiro set, 80% para 8 movimentos. Exatamente o que está exemplificado aqui agora em forma mais prática para quem para quem realiza treinamento de força, para quem gosta de academia, né, e faz já isso, mas estou trazendo para vocês um entendimento teórico para execuções muito melhores, com mais desempenho, com mais eficiência, em menor espaço de tempo, porque é isso que acontece quando a gente entende o que a gente faz ou o que a gente vai fazer. A gente tem um maior desempenho em menor curso de tempo. É essa a ideia, tá? Então, aqui fica lá, exatamente desse jeito. Eu diminuo o número de repetições e faço uma progressão, um incremento de sobrecarga. Sem mais delongas, é simples, é muito legal. Segundo exemplo, pirâmide crescente truncada. Lembra? Aumento de sobrecarga sem atingir o ápice da sua sobrecarga máxima de 1 RM em relação à capacidade física força, tá? E diminuição dos movimentos em cada set. É uma cópia do pirâmide crescente, só não concluímos com 100% de sobrecarga. E aí tá aí. Começo lá, 10 movimentos para 75% de sobrecarga. 80% de sobrecarga na segunda série, eu vou para 8 movimentos. 85% de sobrecarga na terceira série, eu vou para 6 movimentos. E 90% de sobrecarga em relação à minha sobrecarga máxima
na quarta série, eu vou para 4 repetições de movimentos. Tá bom? Aqui, acho que eu coloquei o hiperlink também, do piramidal crescente truncado, para vocês perceberem. Olha lá, crescente, volume maior de repetições, volume diminuindo, de repetições, diminuindo, 6 repetições. Termino com 6 repetições, comecei com 15 repetições, tá? E comecei com 65% da minha sobrecarga máxima, terminei com 85% da minha sobrecarga máxima, porque o método é o piramidal crescente truncado. Beleza? Tá bom? Vamos lá. Para o nosso terceiro exemplo, piramidal decrescente. Diminua a sobrecarga aumentando o número de movimentos de repetições, tá? O exercício que eu coloquei aqui para vocês foi remada baixa com triângulo. São exemplos, tá, pessoal? Para aproximar do que vocês fazem na sala de musculação da academia de vocês, ok? Então, tudo exemplo simples para aproximar da nossa prática lá na academia, tá bom? Então, diminuir sobrecarga, porque quando eu falo pirâmide decrescente, esse decrescente está relacionado à sobrecarga. Então, o decrescente está relacionado à diminuição, à subtração de sobrecarga, tá bom? E é o que a gente faz aí, tá? A gente começa lá com 100% da minha condição máxima de sobrecarga, de uma repetição máxima, e vou lá. Aqui fui até, né, muito pretencioso, né? 6 movimentos aqui, é um cara bem forte. Depois fomos para 90%. 90% e cadê meu cursor? 90% e aumento do número de repetições. Depois diminuímos de novo, 80% e aumento do número de repetições. Depois diminuímos a sobrecarga de novo e aumentamos mais uma vez o número de repetições. Esse é o método piramidal, que consiste em cada série eu aumentar as minhas repetições por conta de estar diminuindo a minha sobrecarga em quilagem, tá bom? Então aqui também tem piramidal crescente, a mesma ilustração que eu trouxe, né? Piramidal decrescente. Então eu começo lá, ó, com 100%, um movimento. Segunda série, 90%, 3 movimentos. Terceira série, 85% da sobrecarga, aumento 5 movimentos. E assim eu vou desenvolvendo o meu método de treinamento pirâmide decrescente. Ok? E, por último e quarto exemplo, pirâmide decrescente truncado, tá? Lembrando que consiste em não iniciar com 100% da sobrecarga para fazer esse método decrescente com característica truncada, ou seja, eu não trabalho, eu não chego, em nenhum momento eu me aproximo de 100% da minha sobrecarga máxima em relação à minha capacidade física, força, tá? Então, eu começo lá com 90%, diferente do outro, que eu começou com 100%. Aqui eu começo com 90%, porque a gente não inicia com 100%, 90%, e aí vou fazendo a mesma coisa, diminuindo o número de a quantidade em quilagem de sobrecarga e vou aumentando o número de repetições, tá? Esse método
piramidal crescente e decrescente foi muito bem prescrito no Fundamentos do Treinamento de Força Muscular por Flecker e Kramer em 2006. Tô com uma colinha aqui para mim. Bossi, Periodização, são os livros, tá? Periodização da Musculação em 2009. Bossi, que é o Luiz Cláudio Bossi, que foi um professor meu em cursos de extensão, cara fera. Um grande abraço, esse vídeo chegar até ele. E também Verkhoshansky, que foi um dos caras que trouxeram pra gente a periodização, né? Ele trouxe uma periodização contemporânea e aí ele também traz bastante esse trabalho aqui no livro dele, Hipertrofia Muscular Bodybuilding, tá bom? Esse foi o quarto exemplo. Se eu não falha a minha memória, eu trouxe mais um exemplo para vocês bem legal, que é esse pirâmide de sobrecarga dupla. Isso aqui é muito legal, é um volume maior de séries em relação aos outros exemplos. Lembra que quando eu falo que é um volume maior de séries, lembra do componente volume que eu falo para vocês: exercícios, número de séries, números de repetições, número de exercícios, número de séries, número de repetições, números de unidades de treinamento por dia. Quer dizer, são N variações em um componente de treinamento, que é o componente volume, tá bom? Aqui eu trago um exemplo de um volume maior, não mais 4 séries, não mais 5 séries, mas agora sim 8 séries. Por quê? Porque nesse exemplo extra, chamado de pirâmide da sobrecarga dupla, consiste em realizar uma pirâmide crescente em relação à sobrecarga, adição, incremento de sobrecarga a cada série, e uma pirâmide decrescente no mesmo exercício, né? Então eu uso dois métodos de pirâmide, duas variações do método pirâmide em um mesmo exercício. Vamos ver lá como que é isso aqui. Eu coloquei o exercício exemplo, elevação pélvica com referência. Pode ser no banco, e aí sobrecarga na região da pelvis, ou no militar Smith, no Smith, né? Com a barra também na região da cintura pélvica, tá bom? Então a gente começa lá, ó, eu coloquei aqui, ó, realizada uma pirâmide crescente, posteriormente uma pirâmide decrescente. Então o início desse trabalho é com uma pirâmide crescente. Olha lá, crescente em relação à sobrecarga, 75%, segunda série 85%, terceira série 80%, terceira série 85%, quarta série 90%. Então primeira série para 12 movimentos, 75%. Segunda série 10 movimentos, diminuí o número de movimentos, aumento a minha quilagem em sobrecarga. Por isso que é uma pirâmide crescente. Por isso que o início a gente começa com uma pirâmide crescente. Terceiro set, eu vou para 8 movimentos, fazendo mais um incremento de sobrecarga a 85%, tá? E quarta série, eu vou para 6 movimentos, porque eu estou fazendo mais um incremento a 90%. Lembrando que quando eu trabalho 90% e não 100%, eu trabalho no princípio de pirâmide truncada, lembra? E aí, por que é esse sobrecarga dupla? Porque aí ele vai recomeçar do meio para o final. E aí ele copia a quinta série, ele copia exatamente a quarta série. 6 repetições com 90% da minha sobrecarga máxima. E aí eu já começo a entrar na decrescente em relação à sobrecarga. Então aí eu vou para a sexta série, 8 repetições, copio lá da terceira série com 85%, copio da terceira série com 85%. Depois eu vou para a minha sétima série com 10 repetições, copiando da segunda série, 10 repetições,
com 80%, copiando da segunda série 80%. E aí eu vou para a minha última série, oitava e última série, com 12 repetições, 12 movimentos, copiando, né, a primeira série com 12 repetições também, a 75% de sobrecarga da minha condição máxima, fazendo um término de pirâmide decrescente. Então, eu inicio o trabalho com uma pirâmide crescente e termino o trabalho com uma pirâmide decrescente. O princípio desse trabalho é uma pirâmide truncada, que tudo isso tem uma outra variação no método pirâmide, que é o pirâmide de sobrecarga dupla, certo? É muita coisinha, né? Muita sobrecarga, muita pirâmide crescente, decrescente, depois vem as truncadas. Aí eu trago para vocês o último exemplo de pirâmide da sobrecarga dupla, mas hora que vocês pararem para dar uma olhada e repassar esse vídeo e repassar o slide e entender, compreender, muitos de vocês vão ter a total certeza de que realizam esses tipos de trabalho, talvez não tão na íntegra, não tão especificamente como que ele é processado, o método, mas com uma certa semelhança. E é por isso que eu estou aqui, para trazer informação para vocês de algo mais específico, mais técnico, mais detalhado. E com o melhor de tudo, hein? Não sou eu que estou dizendo isso. Não é o meu método. Eu não inventei nenhum método, tá? Eu estou trazendo para vocês o que pesquisadores, o que treinadores de épocas mais distantes e épocas próximas trazem para a gente dentro do nosso rigor científico, que é a nossa unidade, a nossa comunidade da educação física. Certo, pessoal? Então, esse é mais um método de treinamento que eu estou trazendo para vocês. O primeiro foi método do circuito e agora o método da pirâmide, tá? O próximo método vai vir aí para a semana que vem. Fiquem espertos e eu conto com vocês para darem um like lá e deixar o comentário do que vocês acharam em relação a esse vídeo. Certo, pessoal? Obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez, disponibilizando do tempo de vocês para estarem comigo aqui em mais uma videoaula. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Paz.